É capoeira, mas também pode ser chamada de atividade física. É um exercício completo. O legal aqui é estar mostrando a forma de como você tem que descer para estar encaixando a rasteira. Eu desço, puxo e complemento o rolê. Não entendi nada dessa abertura. Capoeira, Marcelo é o presidente ali do Fortaleza, Marcelo Paes? Minha Nossa Senhora, Silvio Romero no meio. Com certeza você entendeu. Muito boa tarde. É que o Fortaleza aplicou uma das maiores rasteiras, ou chapéus, como você preferir, no seu rival, o Ceará, minha gente. O Ceará, enquanto aguardava uma resposta aí do atacante Silvio Romero, depois de ter feito uma proposta. O presidente Robson de Castro tinha dito que fez uma boa proposta a esse jogador, mas o Fortaleza foi lá e pegou o atacante do Independente, fazendo uma baita jogada de marketing, tudo em sigilo, sob 7 chaves, anunciou seu principal reforço para a temporada de 2022, que tem fama de goleador. Se você não conhece quem é Silvio Romero, vamos mostrar para você, explicar, apresentar para você quem é esse cidadão em números. Primeiro, Romero no Fortaleza, argentino que chega com 33 anos, bastante experiência. Já jogou no Lanús, na Argentina, no Rennes da França, no Chiapas do México, no América também do México e, por último, no Independiente. Na temporada passada, 2020-2021, fez 55 jogos e 22 gols. É uma excelente marca. E desde que começou lá no Independiente da Argentina, por volta de 2017, atuou em 128 partidas e marcando 50 gols. O pessoal por lá está lamentando demais a saída desse jogador, porque, como você viu, foi muito importante, né? Os números já mostram. Mas na prática, você vai ver também Silvio Romero fazendo gol. A gente separou algumas imagens aí do jogo que ele fez, por exemplo, contra o Rosário Central, lá no Campeonato Argentino. Um jogo em que ele fez 2 gols, para você ver um pouco do estilo do Romero. Estilo centroavante, camisa 9, apesar de aí atuar com a 18. Faz gol de dentro da área, bom cabeceador, boa presença de área, mas também tem uma certa habilidade, uma certa desenvoltura, como você vai ver nesse outro gol que ele fez, um golaço. Olha aí, de cobertura. Também é cobrador de falta, titular absoluto do Independente, capitão da equipe, tinha muita moral por lá e chega ao Fortaleza por empréstimo do time argentino, com opção de compra ao fim deste contrato. O Silvio Romero estava, inclusive, naquele jogo, nos jogos contra o Fortaleza, pela Sul-Americana em 2020. E a gente continua falando sobre esta contratação bombástica, sobre esse reforço do Fortaleza para 2022, com o cara que manda no Fortaleza, o presidente Marcelo Paes, ao vivo. Conversa com a gente no Globo Esporte. Primeiro, obrigado, Paes, por conversar com a gente mais uma vez aqui no nosso programa. E eu tenho que abordar o rival Ceará nesse caso, né? Porque foi uma relação, no mínimo, bombástica que tivemos nos últimos dias. E aí eu pergunto para você, Paes, a ideia de contratar o Silvio Romero deu estalo, aquela ideia de contratar veio depois de o Ceará iniciar as negociações? Ah, já que o Ceará procurou, vamos procurar também para saber se é bom, se vai, se não anda a negociação. Foi isso que aconteceu, Paes, ou não? Boa tarde. Boa tarde, Marcos Montenegro. Boa tarde, Globo Esporte. De forma muito sincera, o nome do Silvio Romero já estava na nossa lista do CIFEC, né, do Centro de Inteligência do Fortaleza. Era um atacante que a gente pretendia contar, mas achávamos que era bem difícil de trazer por todo o histórico dele. Mas quando a gente viu que estava no mercado, que estava negociando, no caso com o Ceará, a notícia vazou, a gente fez um contato e conseguiu fazer com que o jogador visse para o Fortaleza. Ele optou para vir para o Fortaleza. Acho que ir para a Libertadores da América, jogar a Libertadores da América fez toda a diferença, entre outros fatores, a presença do Vojvoda, né? Então, sim, a gente viu isso, encarou, viu a oportunidade e conseguimos trazer o jogador. Como é que foi a participação do técnico também argentino Vojvoda nessa negociação, presidente? Olha, o Vojvoda foi muito importante, né? Porque ele é do mesmo país, conhece o jogador, falaram por telefone, mostrou como ele gostaria de jogar, falaram até sobre como é a moradia aqui em Fortaleza, como é a cidade.
quando o treinador liga para o atleta, passa uma segurança muito grande. E a questão do idioma também é muito importante. Quero destacar também o Alex Santiago, nosso diretor de futebol, que foi fundamental nesse processo. Conduzimos juntos, ele tem uma habilidade muito grande, fala o idioma espanhol também. Então, essa série de fatores fez com que o jogador escolhesse pelo Fortaleza, mas a ligação do Vojvoda, o contato que foi feito pelo treinador também fez uma diferença. E você sempre falou, né, presidente, que o Fortaleza não faz loucura financeira. E isso é um diferencial dentro do clube para chegar onde chegou, conquistar o que está conquistando. Para contratar Silvio Romero, você já falou também em outras entrevistas que não está fazendo nenhuma loucura. Mas eu pergunto para você, dentro dos limites financeiros do Fortaleza, o time vai fazer um esforço a mais, um esforço além do comum dentro dos seus limites para manter esse tipo de atleta no elenco? Bem, a gente não faz, não fez e nem vai fazer loucura com o dinheiro do torcedor do Fortaleza, porque o camisa 10 do nosso time é o salário em dia. Tanto é que na própria negociação a gente trouxe ele por empréstimo, não foi uma compra. Empréstimo de US$150 mil, que é plenamente pagável, tranquilo. Né? E o salário dentro de uma realidade de um atacante de alto nível, mas dentro de uma realidade de futebol brasileiro, muito abaixo dos números que foram divulgados aí. Isso aí sim seria uma loucura pagar aquele valor. Então, dentro da nossa realidade, respeitando o nosso elenco e respeitando um jogador que tem uma história, foi o principal goleador do futebol argentino no último ano, tudo isso com metas individuais, com performance, conseguimos fazer com que o Romero viesse para o Fortaleza e está muito feliz de vir. Ô, Paz, mais uma perguntinha para você sobre essa negociação com o Silvio Romero. Uma das condições para o Independente liberar o atleta para o Fortaleza foi o Fortaleza pagar salários atrasados dele com o Independente? 3 meses de salário atrasados devia o clube argentino ao jogador ou isso não procede? Não, essa questão ele vai tratar direto com o Independente, né? Como ele está saindo da folha do Independente e agora vem para a nossa folha, nós vamos pagar o salário dele, um salário bom e recebendo rigorosamente em dia, ele vai ter tempo aí, porque ainda está vinculado ao Independente, vai ter tempo de conseguir resolver a sua situação junto ao clube argentino. Então, isso não foi uma obrigação nossa para que pudéssemos pagar. Usando meio que você como um intermédio, né, do nosso contato, do contato do torcedor com o Silvio Romero, o que o Romero falou para você sobre as pretensões dele no Fortaleza, a vontade dele, ou mesmo para o Vojvoda? O que ele falou já inicialmente pensando em jogador como um jogador do Fortaleza? Ele quer vencer no Brasil, né, um jogador de muita ambição, e a ambição dele de jogar de novo a Copa Libertadores fez a diferença para ele vir para cá. Nós colocamos para ele que o Fortaleza é um clube de mentalidade vencedora, a gente está aqui para ganhar campeonatos, para ter grandes atletas, e a gente, graças a Deus, muito trabalho, muita humildade, tem conseguido isso nos últimos anos, e que ele vem para o Brasil para fazer o melhor, para vibrar com a torcida do Fortaleza. Ele jogou contra, viu aquela festa do Castelão, e ele quer agora a nossa torcida aplaudindo ele, vibrando com ele fazendo a torcida sorrir. Então ele vem para cá para vencer. Ele estava num grande clube, onde ele tinha muita moral lá, né? O artilheiro, o capitão, ele não sairia de lá para vir para o Brasil, para não ser algo também grandioso. Então a ideia dele é fazer um grande trabalho e se tornar ídolo da torcida do Fortaleza. Rapidinho, Paz, ele chega segunda e é apresentado quando? A ideia é que ele chegue segunda, ainda não está marcado, mas a ideia é que ele chegue segunda e seja apresentado de imediato, passe a treinar, né, e já fazer parte do elenco, já preparando para as competições que a gente vai disputar. Legal, muito obrigado, Paz, pela participação, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Com certeza o torcedor está feliz com a notícia que você trouxe para eles ontem. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde, sucesso!